Olá, pessoas! Eu sou Luffy Steffen e estou aqui para convidar vocês para participarem do curso A História do Cinema LGBTQIA+ brasileiro, um curso que eu vou realizar na plataforma Bora Saber no mês de novembro. São 4 aulas nas quintas-feiras de novembro, dias 4, 11, 18 e 25, sempre às 8 da noite. E com um bônus especial, para quem fizer o curso inteiro, eu vou sortear 2 exemplares de livros meus, livros que eu publiquei, Tragam os Cavalos Dançantes, que é um livro jornalístico sobre a história da casa noturna A Louca, em São Paulo, e O Cinema que Ousa Dizer Seu Nome, um livro-reportagem de entrevistas sobre o cinema brasileiro LGBT do século XXI. Para saber mais informações, se inscrever, etc e tal, entre no site do Bora Saber, que é uma plataforma maravilhosa. Lá vocês vão encontrar, além do meu curso, outros cursos incríveis ministrados por especialistas em história, memória, cultura, arte, informação e pesquisa. O Bora Saber é uma plataforma incrível, criada pela Karina Barcelos e o Marcelo Rubens Paiva, e é muito bom estar lá e participar fazendo esse curso. Então, entrem, se inscrevam e nos vemos lá. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Naftaluf, hoje encerrando a nossa série Novelas Pré-Históricas e ou Obscuras. Terceiro episódio com a década de 80. Eu sou Luffy Steffen, embarque nessa viagem, viva essa emoção, enfim, aquelas coisas. Bom, para você que está acompanhando nossa pequena série sobre as novelas pré-históricas e obscuras da TV brasileira, vimos que no primeiro programa a gente falou sobre a década de 60, no segundo programa sobre a década de 70, e aí o programa da década de 70 terminou simbolicamente com o fechamento da TV Tupi, fechamento esse que ocorreu no comecinho de 1980. Então a gente começa o programa de hoje com a década de 80, abrindo também, bem simbolicamente, com uma novela que estreou, entrou no ar na TV brasileira no dia 1º de janeiro de 80. É de vento que te leve, é de vento, é de chuva que te lave, é de vento, é de sol que te solte. Joga a distância pro meio do infinito. Pois é, Pé de Vento, novela de Benedito Rui Barbosa, estreou na TV Bandeirantes às 7 da noite no dia 1º de janeiro de 80 e foi ao ar até o dia 21 de junho. É curioso como na época também as emissoras tinham a coragem, a audácia de terminar uma novela no Réveillon e começar outra no dia 1º de janeiro, né? Uma prática que hoje em dia também é bastante duvidosa, né? Ninguém quer arriscar o final de uma novela justamente no Réveillon, que é um momento conturbado, e nem muito menos começar a outra no dia 1º de janeiro, né? Enfim. Mas o Benedito Rui Barbosa e a Bandeirantes fizeram isso com o Pé de Vento, uma novela singela que está aqui no livro do Ismael Fernandes. Ele explica, né? Edmar, o Pé de Vento, Nuno Leal Maia, chega a São Paulo com a família para tentar a sorte profissional e conseguir vencer na corrida de São Silvestre. Olha o tema. Era também a história de 4 operários em busca da sorte. E aí o Ismael Fernandes comenta: um memorável momento da telenovela brasileira, que não se preocupou com o brilho supérfluo, mas sim com o cotidiano puro e simples das personagens. A proposta inicial era discorrer sobre o tema esporte amador e as múltiplas facetas do atleta brasileiro. Entretanto, teve outros entrechos e denúncias, como a discriminação do trabalhador que atinge idade superior a 50 anos de idade e fica sem oportunidade profissional. Era o caso de Mestre André, Dionísio Azevedo, desempregado, que tragicamente recebe no caixão o telegrama que anunciava sua aposentadoria. Uma obra-prima de singeleza e humildade. Pé de Vento, novela que a Bandeirantes estreou, substituindo Cara a Cara, que a gente comentou no outro programa, que terminou no dia 30 de dezembro de 79. Outra novela pitoresca desse começo dos anos 80 é Chega Mais, pam, para, pam, para, que tinha esse título claro por causa da música famosa da Rita Lee, né? Música que estava no auge naquela época, um dos grandes sucessos da Rita, do disco que ela tinha lançado em 79. Então em 80 virou nome de novela. Chega Mais, novela de Carlos Eduardo Novaes, né? Romancista, cronista, escritor, um autor muito talentoso, que essa foi a sua única novela, né? Sua única experiência como novelista. Novela e roteiro de Walter Negrão, né? Novela de Carlos Eduardo Novaes com roteiro de Walter Negrão.
A sinopse de Novaes esclarecia. Esta é uma história comum de dois jovens que se conhecem, apaixonam-se, mas não conseguem realizar essa paixão. Quando juntos, trapaceiros incorrigíveis admitem que não podem continuar juntos. Quando separados, constatam que não podem viver separados. O cronista Novaes conseguiu, com certa artimanha, fazer uma novela de crônica. Não agradou ao público, mas em nenhum momento comprometeu o elenco e produção. Os primeiros capítulos foram antológicos. O casamento de Tom, Tony Ramos, com Gelli, Sônia, Braga. A noiva na igreja, o noivo não aparece. Ele havia se auto-sequestrado para conseguir o dinheiro do resgate. Valeu a pena a experiência da novela, né? Não do auto-sequestro. Rede Globo, 7 da noite, de 3 de março a 6 de setembro de 80. Outra novela interessante desse começo de década foi Cavalo Amarelo, novela de Ivani Ribeiro, também da Bandeirantes. Elenco Dercy Gonçalves e Ana Magalhães. As trapaças de Dulcineia, Dercy, a dona de um teatro mambembe cheio de vedettes, e acabam por colocar uma família tradicional num terrível checkmate. Como continuar mantendo a pose depois de Dulcineia descobrir que o chefe do clã, o Dr. Maldonado, Rodolfo Maier, havia tido um caso de amor com uma antiga vedete, e que desse caso nascera um filho, Zeca, Quito Junqueira. A novela registrava também o namoro conturbado de Theo, Fulvio Stefanini e Pepita, Iona Magalhães, uma vedete de sucesso. Tinha também um lado comovente e de denúncia, a história de Jaci, Wanda Estefânia, que se passa por homem para poder competir no mercado profissional sem barreiras. Uma feliz comédia que conseguiu aproveitar ao máximo o humor histriônico de Dercy Gonçalves nessa primeira oportunidade no gênero. Eu não tenho dinheiro, homem. O seu Maldonado não pode ser lesado. Mas ninguém está lesando o seu Maldonado. 2 meses sem pagar os aluguéis. 2 meses também, é 2 meses. Olha aqui, como é que você chama o seu nome? Zeca. José. Tá bem, seu Zeca José. O negócio é o seguinte. Eu vou montar um show. Eu vou montar um show que vai dar dinheiro, um show da pesada, tá entendendo? É um show da pesada. Porque o senhor não pensa que ser empresário é fácil, não. Porque o show que eu tô fazendo não tá dando dinheiro. Por favor. Eu compreendo as suas dificuldades. O senhor compreende? Mas que o senhor está feito um robô na carniça? Não, senhora, mas é que eu estou aqui defendendo os interesses do seu Maldonado. O senhor não está defendendo coisa nenhuma. Seu Maldonado é um mau caráter. Ivani Ribeiro, mais uma vez, conseguiu um excelente trabalho na telenovela. Rede Bandeirantes, 7 da noite, junho a novembro de 80. Vale dizer que essa novela teve uma continuação malfadada, né? Que foi Dulcineia Vai à Guerra, novela de Sérgio Jockman, né? Com a Dercy novamente, a mesma personagem de Cavalo Amarelo, Dulcineia, velha vedete do Teatro Rebolado, aparece às voltas com crianças abandonadas. Aí o Ismael Fernandes comenta: um fiasco que pôs por terra o sucesso que Dercy Gonçalves alcançara com o mesmo personagem na novela de Ivani Ribeiro, que se negou a fazer essa continuação. Do meio para o fim, Jorge Andrade assumiu a novela, modificando sua estrutura. Também na Bandeirantes, 7 da noite, de dezembro de 80 a março de 81. Bom, a década de 80, muitas novelas interessantes que eu poderia comentar nesse programa, eu não vou comentar porque eu já comentei em outros programas. Então, por exemplo, eu fiz um programa sobre as 10 novelas que queremos rever a reprise no Viva e nunca veremos, por exemplo. Então ali eu já comentei várias novelas, como por exemplo O Amor é Nosso, que poderia estar nesse programa também. O Amor é Nosso, novela de Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho. Mas vamos comentar rapidamente então. Pedro, Fábio Júnior, é um jovem ambicioso com vontade de vencer na vida, e também como músico, e também de conquistar o amor de Nina, Miriam Hills. Era também a história de Cíntia, Simone Carvalho e seu envolvimento, nunca bem explicado, com o padre Leonardo, Estênio Garcia. Um emaranhado de personagens que confundiu o telespectador, afastando-o da novela. Rede Globo, 7 da noite, de abril a outubro de 81. O legal de O Amor é Nosso, embora a gente não consiga mais ter imagens, porque rezam as lendas mitológicas da TV brasileira, que essa novela foi desgravada, né? Que a Globo usou as fitas para gravar outra coisa em cima, porque a novela tinha sido um grande fracasso. Até agora não sabemos se isso procede ou não. Mas o que interessa é que a trilha sonora nacional de O Amor é Nosso, cujo disco na capa trazia o Fábio Júnior numa bela foto sem camisa, a trilha sonora nacional de Amor é Nosso é maravilhosa, uma das melhores trilhas sonoras nacionais dessa época. Pelo jeito era uma boa trilha para uma novela não tão boa, né? Ouviu minhas músicas, acabei de mostrar meu trabalho, me acompanhou até a porta do teatro, mas assim, tipo, aqui é a benção. Somos amigos, entendeu? Desde o tempo da Jovem Guarda, parecia uma coisa assim, que loucura, mãe. Roberto Carlos. Escuta, meu filho, o que ele achou das suas músicas? Ruins, ele não gostou, não. Onde é que foi parar aquela menina que me encantou? O Amor é Nosso, de Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho. Estreia nesta segunda, 7 da noite.
Enquanto isso, na Bandeirantes, a Ivani Ribeiro continuava mandando ver, fazendo novelas interessantérrimas, sempre muito criativa a Ivani, né? Então, Os Adolescentes, novela de Ivani Ribeiro, com Quito Junqueira, Selma Grey, etc. 4 adolescentes chaves. Doca, André de Biasi, viciado em drogas. Bia, Julia Lemertz, grávida. Caíto, Flávio Guarnieri, tem tendências homossexuais. Majô, Tássia Camargo, apaixonada pelo padrasto. Conduzem as inúmeras tramas. A melhor delas é a história de Túlio, Quito Junqueira. Um ex-viciado, hoje um professor íntegro que reencontra uma terrível testemunha de seu passado pregresso, sua ex-cunhada Fernanda, Selma Grey. Enfim, o Ismael Fernandes comenta, né? Outro excelente trabalho de criação de Ivani, que armou um roteiro discutindo os problemas da geração 80. Mas ela não terminou de escrever a novela. Depois de uma série de desencontros com a emissora, foi substituída por Jorge Andrade, Rede Bandeirantes 9/6, de setembro de 81 a abril de 82. Quer dizer, por aí a gente vê que nessa fase a Ivani Ribeiro, que tinha tido uma carreira brilhante nos anos 60 na TV Excelsior, depois nos anos 70 uma carreira brilhante na TV Tupi, nessa fase ela ficou algum tempo na Bandeirantes, onde fez várias novelas interessantes, mas logo depois ela iria para a Globo, onde aí ela começaria a última etapa da sua carreira, né? Mas de qualquer forma, Os Adolescentes, que entrou para a história como uma novela meio irregular, mas também valeria a pena a Bandeirantes colocar essa novela na íntegra na Band Play, se existir essa plataforma um dia. Bom, agora uma novela também muito cultuada, muito pedida por algumas pessoas, que é Sétimo Sentido, novela de Jeanette Claire, com Regina Duarte, Francisco Coco, Richelle, etc. Grande elenco. Bom, essa novela também, algumas pessoas dessa geração nunca vão esquecer, né? Porque era uma novela meio... Era uma novela tensa e também tinha elementos do sobrenatural, uma novela que assustava um pouco, né? Principalmente para quem era criança na época. Luana Camará, Regina Duarte, volta ao Brasil para reaver sua fortuna, que está em nome da família Rivoredo. As dificuldades aparecem. Mal sucedida em suas intenções, Luana retorna a Casablanca, sua cidade natal, deixando para trás um grande amor, Rudy Richelle, um dos Rivoredo. Mas há uma reviravolta. Luana reaparece na vida de todos, encarnada na atriz Priscilla Capricci, já falecida, uma atriz italiana. Acontece o grande clímax. Priscilla se casa com Tião Bento, Francisco Coco, o principal antagonista de Luana. Curiosa incursão de Jeanette Claire no universo sobrenatural. Regina se dividiu nos dois papéis em mais um brilhante momento de sua carreira. Infelizmente, dessa vez Jeanette não foi a fundo nas tramas paralelas, centrando todos os seus trunfos nas presenças de Luana, Priscilla, Tião Bento e Rudy. Vale registrar 2 memoráveis sequências. Priscilla Capricci no palco, interpretando Branca Dias, de O Santo Inquérito, de Dias Gomes. Uma personagem que Regina havia de fato defendido no teatro, né, nos anos 70. E a deslumbrante cerimônia de casamento de Priscila e Tião no Ritual Cigano. Rede Globo, 8 da noite, de março a outubro de 82. Sétimo Sentido, uma novela que inclusive a trilha sonora era muito interessante. Vale destacar a inclusão da música Chariots of Fire, né, que era o tema do filme Carruagens de Fogo, um filme também mitológico, né, que não tinha nada a ver com a novela em termos de tema, né, mas a famosa música tema principal do Carruagens de Fogo, que foi composta pelo mitológico compositor grego Vangelis, ou Vangelis, foi usada no Sétimo Sentido, né? As cenas em que a Luana recebia a Priscilla Capricci e mesmo as vinhetas de intervalo da novela usavam essa música, Chariots of Fire, que até hoje é uma música marcante, né? Voltamos para Bandeirantes. Como vocês podem ver, nesse programa a gente está no ping-pong, né? Globo Bandeirantes, Globo Bandeirantes, Globo Bandeirantes. Então, Bandeirantes. Ninho da Serpente, novela de Jorge Andrade. Também já comentamos no programa que fizemos sobre a novela O Grito e o universo do autor Jorge Andrade, né?
Mas Ninho da Serpente, também uma novela até hoje muito cultuada, muito pedida por muitas pessoas. A Band já reprisou essa novela, então ela não tá tão longe da gente. Tem algumas cenas na internet, mas de qualquer forma valeria a gente ver na íntegra, né? Seria maravilhoso. Até a Denise Stoklos estava no elenco dessa novela, que conta os conflitos da família Tax Penteado, instalada numa mansão na região dos Jardins, em São Paulo, comandada por Guilhermina Clay Diáconis, que eu falei também já no outro programa, que é uma pré-Odete Reutemann, né? Até a mecha no cabelo era parecida. Enfim, o Ismael Fernandes elogia a novela, né? Elenco bem escalado, boa direção de atores, belíssima cenografia de Flávio Febo e produção cuidadosa. Apenas uma tristeza, a morte da atriz Márcia de Windsor, faltando apenas 5 capítulos para a final da novela. Bandeirantes, abril a agosto de 82. Eu me lembro quando a Bandeirantes reprisou essa novela de manhã, sei lá, 10 da manhã. Foi nos anos 80 ainda, né? Você gosta de birritar, não, Maria Clara? Quer um conselho, Guilhermina? Eu estou precisando. Mas se quiser, dê. Aceite logo a origem de Consuelo, antes que ela descubra coisas piores. Que coisa pior? Você sabe. Quer que eu diga? Não. Não quero. Eu detesto intriga. Fofocas. Fofoca eu sei. Agora, na intriga, você sempre foi uma mestra. Você está me agredindo, Maria Clara? Agora uma novela que não é obscura, mas eu faço questão de falar que é Final Feliz, de Ivani Ribeiro, a primeira novela da Ivani na Globo. Pois é, como a gente falou agora há pouco, a Ivani tinha passado pela Excelsior, Tupi e Bandeirantes, e finalmente desembarcou na TV Globo em 82 e escreveu Final Feliz, que na verdade foi a única novela inédita da Ivani na Globo, né? Porque depois disso, todas as novelas que ela fez na Globo eram remakes de obras que ela própria tinha feito em outras emissoras, né? Com exceção também de Quem é Você, que foi ao ar quando ela já tinha morrido, né? Então, na verdade, era um argumento, um sinopse da Ivani, mas que acabou sendo escrita pela Solange Castro Neves. Então a Ivani já não estava mais aqui, né? Então... Mas Final Feliz, novela com Natália do Vale e Lídia Bronte interpretando as irmãs Débora e Suzy. Os problemas das irmãs Débora, Natália e Suzy, Lídia. A primeira vive um romance tumultuado com Rodrigo, Zé Wilker, e a segunda envolve-se liricamente com Paulo, Busa Ferraz. Mas o pai delas, César Brandão, Roberto Maia, dá um golpe, simulando a própria morte. Ainda ganhava força na trama o romance de Leandro, Adriano Reis e Mirtô, Priscila Camargo. Insegura ao lidar com a filha do marido, enfim. E aí, fala, o que você sentiu? Qual foi a emoção quando ele... Você sabe que eu tenho a impressão que a Débora acha que não vai dar certo. Ah, não vai dar certo por quê? E depois quem tem que achar alguma coisa é você. Você ama o Leandro? Bom, eu acho ele um cara incrível. Não, eu tô falando de amor. Amor que faz a gente trocar estações, a gente ficar meio desligada, a gente ficar meio boa, não fica meio assim? Eu não sei, a Débora disse que eu sou careta, que esse tipo de amor não existe mais, que eu devia ter nascido no século passado, mas eu acho amor uma coisa fantástica. E tem que ser assim, como eu imagino. Final Feliz é uma novela muito simpática, que marcou muito aquele começo dos anos 80, né? Quem foi criança na época lembra. E quem não foi também lembra, né? Quem já era adulto. O Ismael Fernandes comenta aqui. Primeira novela de Ivani na Globo e a 35ª de sua autoria, garantindo-lhe um recorde absoluto no gênero. Sem procurar impressionar e trilhando seus personagens como sempre fizeram na TV Excelsior, Tupi e Bandeirantes, Ivani mais uma vez demonstrou seu talento. Apresentada a 7 de novembro de 82 a junho de 83. Pois é, Final Feliz é uma novela que poderia muito bem estar na Globoplay ou passar no Viva, que não deixaria nada a dever a nenhuma produção que está por lá. Então, fica a dica. Vencer, desafiar, cultivar cada sonho do mais ideal e fazê-lo brilhar de energia vital. Vem na cara, é na cara, é pra agora, e aqui. É preciso um braço de ferro, tem que ter um braço de ferro. É preciso braço de ferro. Braço de Ferro, uma novela infanto-juvenil. Essa sim, quem foi criança nos anos 80 certamente vai se emocionar nesse momento do meu programa ao lembrar de Braço de Ferro, uma novela infantil pra lá de obscura, né? Muita gente acho que nem soube da existência, mas eu, na época, uma criança, eu adorava essa novela, assisti com muita fascinação, assisti muito fascinado, não é fascinação, aquela outra novela lá, assisti fascinado a Braço de Ferro,
que foi ao ar na Rede Bandeirantes às 5h30 da tarde, de maio a julho de 83. Rapidinha, né? Na verdade, ela foi encurtada porque a novela não fez sucesso, né? Mas, de qualquer forma, vamos resgatá-la porque vale a pena. Braço de Ferro, novela de Marcos Caruso. Isso mesmo, o ator Marcos Caruso escreveu essa novela, que tinha a seguinte sinopse. Um grupo de crianças funda um clube num casarão abandonado em terreno desapropriado. Novela infantil que, segundo o autor no lançamento, terá a participação de 90% de crianças e os adultos servirão apenas de apoio. Uma ideia boa sem produção à altura, diz o Ismael Fernandes. Resultado, passou despercebida. Mas vale registrar a trilha sonora muito legal, o tema de abertura inesquecível, Braço de Ferro, que aliás, no outro programa a gente falou de várias novelas obscuras que foram fracassos de audiência, mas cujos temas de abertura eram espetaculares. Braço de Ferro também é uma delas. E o elenco infantil? O que dizer desse elenco? Ulisses Bezerra e Wendel Bezerra, irmãos, que hoje são consagrados no terreno das dublagens, né? São dubladores famosos no Brasil. E Selton Mello, isso mesmo, o jovem Selton Mello, primeira aparição de Selton Mello na televisão, se não me falha a memória. O irmão menor, Danton, nem existia ainda, né? 2 anos depois é que o Danton apareceria em A Gata Comeu na Globo. Mas o Selton já estava aqui. Outras crianças, atores mirins que participaram dessa novela, Rosana Fogaça, Patrícia Soto Pietro, Viviane Ripe, que também aparecia bastante em programas da Bandeirantes. Enfim, uma novela que marcou época para a criançada da época. Eu estava lá, meninos, eu vi. O abraço poder proteger e na luta não se abater. É preciso um braço de ferro, tem que ter um braço de ferro. No abraço poder proteger e na luta não se abater. E agora vamos falar de uma minissérie da TV Manchete, isso mesmo. Depois de tantas novelas da Band, da Bandeirantes e da Globo, entra em cena a TV Manchete, que aí passou a existir, né, inaugurada em 83. E aí a gente vai comentar a segunda produção de teledramaturgia da Manchete, que é uma minissérie. A primeira minissérie da Manchete foi Marquesa de Santos, né, com a Maite Proença e o Garcindo Júnior. Mas eu não vou comentá-la aqui. Eu vou direto para a segunda minissérie da Manchete, que foi, né, Viver a Vida. Mas antes eu queria falar uma coisa. Nesse programa aqui, que a gente está falando de novelas obscuras dos anos 80, eu não vou comentar minisséries da Globo. Por quê? Porque eu já fiz um programa recente sobre todas as minisséries da Globo dos anos 80. Então, eu não vou cair, não vou chover molhado, né? Então, quem quiser saber o que eu tenho a dizer sobre as minisséries clássicas antológicas que a Globo produziu nos anos 80, assista esse programa sobre as minisséries que eu postei recentemente aqui no canal. Então, nesse programa, quando a gente fala de minisséries, a gente vai estar falando de minisséries da Manchete, né? Então, vamos lá. Viver a Vida, minissérie de Manuel Carlos. Isso mesmo, você não está louco ou louca. O Manuel Carlos escreveu essa minissérie Viver a Vida, em 84, e 25 anos depois ele escreveu uma novela na Globo, em 2009, com o mesmo nome, Viver a Vida. Só que é só o mesmo título, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então vamos falar da minissérie Viver a Vida. Marcelo Paulo Castelli deixa o interior de Minas Gerais e se instala no Rio de Janeiro, com o propósito de subir na vida, ou viver a vida. Sua escalada social é marcada por 2 fortes paixões, a colega de trabalho Marli, Luísa Cardoso, e Maria Eduarda, Cláudia Magno, a filha do patrão. Muito próximo de realizar seu sonho de ascensão social, casando-se com Maria Eduarda, Marli se apresenta grávida e enlouquecida de amor. Segunda minissérie da Rede Manchete e primeiro trabalho de Manuel Carlos após se desligar da Rede Globo, né, que ele tinha saído de lá depois de Sol de Verão, que teve a morte do Jardel Filho, e o Manuel Carlos se afastou. Manuel Carlos confessou sua inspiração em Uma Tragédia Americana, né, um livro do Theodore Dreiser, americano, que já tinha sido adaptado para o cinema em 51 com o título Um Lugar ao Sol, com Montgomery Clift, Elizabeth Taylor e Shelley Winters. Bom, vocês, perspicazes, já perceberam que essa trama de uma tragédia americana foi usada pela Janete Claire em Selva de Pedra, já tinha sido usado, né? E aqui ele fala isso, né? Foi a mesma inspiração que fez Janete Claire criar o sucesso Selva de Pedra. Impossível comparar as repercussões da minissérie com o filme de Hollywood e com a novela global, mas isso não foi um problema para o autor. Sua minissérie se enquadrava no quase lançamento da Rede Manchete, etc e tal. Elenco bonito e afiado com o texto e direção apurada de Mário Márcio Bandarra, diretor que morreu recentemente, né? Um destaque, a interpretação de Luiz Cardoso como Marli, apresentada às 9h30, de 9 de outubro a 20 de novembro de 88. Com essa ótima safra de minisséries da então recém-inaugurada TV Manchete. Santa Marta Fabril, minissérie de Geraldo Vietri,
adaptada na peça teatral de Abílio Pereira de Almeida, uma peça famosíssima, né? Um clássico do teatro brasileiro dos anos 50, né? E aqui tá, O Poder da Santa Marta Fabril S.A., fábrica de tecidos fundada por Dona Marta, Natalia Timberg, enfrenta a sua mais séria crise com a ascensão do ambicioso e interesseiro Cláudio, Paulo Ramos, casado com Martinha, Lúcia Veríssimo, neta de Dona Marta e que detém 50% das ações da firma. Mas a família se une mais uma vez para salvar a indústria. Com excelente produção e exibindo um Geraldo Vietri com a mesma pujança de seu início de carreira na TV Tupi, a Rede Manchete pôde apresentar com notável qualidade as 3 fases da tradicional família de Dona Marta, num neurótico jogo de poder, ódio, violência e desamor ao redor da Santa Marta Fabril S.A. Rigorosa reconstituição de época, 1958 a 85, elenco bem dirigido por Geraldo Vietri e a irresistível cancha de Natalia Timberg. Apresentada às 9h15 de 21 de novembro a 29 de dezembro de 84. Essa foi mais uma obra que terminou às vésperas do Réveillon. E finalmente, fechando a trinca de minisséries antológicas da Manchete, Tudo em Cima, hey, Tudo em Cima, Tudo em Cima. Minissérie de Braulio Pedroso, lembra dele? A gente falou bastante dele no programa dos anos 70, autor de Beto Rockefeller, etc e tal. Braulio Pedroso, então, ressurgia na Manchete com essa minissérie escrita em parceria com Giraldo Carneiro. Olha o elenco. Paulo Castelli, Renata Sorrá, Ítalo Rossi, Leonardo Vilar, Osmar Prado, Selma Egrey, Gianani Machado, Sandra Barsotti, Cláudia Magno, Jacqueline Lohus, Paulo Vilaça, enfim, um elenco incrível também. Vando, Paulo Castelli, em sua escalada social, descobre um grupo da alta sociedade que está envolvido num crime. E o usa para conseguir tudo o que quer. Vale dizer que o Paulo Castelli, nessa época, estava sendo preparado pela Manchete para ser o grande astro jovem da emissora, né? Porque ele protagonizou a minissérie Viver a Vida e depois protagonizou na sequência Tudo em Cima. Depois ele acabou indo para a Globo de volta, né? Onde ele foi fazer outras novelas. Inquietante novela policial inspirada em acontecimentos verídicos que aconteceram no Rio de Janeiro. Os casos Osmani Ramos e Baumgarten, entre outros casos, né? Polêmicos na época, escândalos, né? Narrativa corajosa, exibindo a alta sociedade carioca sem qualquer escrúpulo. O título suscitou polêmica. Os autores explicaram que tanto poderia ser a conhecida gíria de drogas, né? Para quem não sabe, tudo em cima significa que o carregamento tá lá, entendeu? Então, tudo em cima, quer dizer que chegou o material, né? Então isso é uma gíria de traficantes, né? Pelo menos era na época, né? E então explicaram que tanto poderia ser uma conhecida gíria de drogas como uma revelação a respeito dos acontecimentos numa alta classe social e poderosa. Por isso tudo em cima, né? Tudo em cima. Produzida basicamente em externas e locações, apresentou uma direção de Ali Kozlov, colocando os atores muito à vontade. Rede Manchete, 9h15, março de 85. Tudo em Cima. Direção Ari Kozlov. Chegou a hora de você usar suas armas. Coisa tradicional. Bandido que é bandido é igual mineiro. Trabalha em silêncio. Você trouxe água? Não, eu esqueci. Que pena. Então ele vai ter que ir igual passarinho. Não, peraí, pelo amor de Deus. Sabendo a morte de salvação. Não podemos agir com violência. Eles têm documentos comprometedores. Seria nossa ruína. Nunca mais faça isso. E vai cair assim. É quadro catalogado, Retiro. Aonde você chegar com eles, a polícia te agarra. Polícia? Bom, na época, eu como criança não assisti Tudo em Cima, mas eu lembro muito das chamadas na Manchete, que apareciam umas explosões, né? Era uma novela policial, com mortes e coisas bizarras. Mas o que mais me chamava a atenção era a música de abertura, cantada por Eduardo Duzec. Então, Tudo em Cima é mais uma obra que entra nessa galeria de obras dramatúrgicas, onde o grande destaque está no tema de abertura.
Já nasceu achando que era escolhido pra dono de indústria, excelente marido. Que olhava no espelho, via um lindo fedelho, olhar de galã e um Mercedes vermelho. Sacou que era tarde pra burro, a ponta da faca enfiada no murro, e o balão enchendo desse gás venenoso que vai matando, mas é tão saboroso. Tudo em cima, hey, tudo em cima, pisando no vizinho, alugando a menina. Tudo em cima, hey, tudo em cima, na busca do amor, em busca de uma propina. De novo na manchete e de novo um grande tema de abertura. Beija-flor, beija menina. Dona Beija, isso mesmo. Novela de Wilson Aguiar Filho. Bom, dessa vez o forte não estava só no tema de abertura, mas na novela como um todo, né? Dona Beija, um grande sucesso, né? Com Maite Proença, Gracindo Júnior, Marcelo Pique, Bia Seidel e grande elenco. Inclusive o Ismael Fernandes coloca aqui, né? Importante e bem-sucedida a atração da Rede Manchete. Wilson traçou um aprimorado perfil da época, tendo como base o romance Dona Beija, a feiticeira do Araxá, de Thomas Leonardo, e contando com a colaboração de Carlos Heitor Coni. Aliás, a sinopse, né, para quem não sabe, narra a história de a trajetória corajosa de Ana Jacinta de São José, a Dona Beija, Maite Proença, na cidade mineira de Araxá, no século passado, que agora já é retrasado, né? Depois de ser cortejada por Mota, Carlos Alberto, o ouvidor do rei, Beija funda a Chácara do Jatobá, um refinado bordel onde ela se transforma num mito como cortesã. Seu intuito maior era ferir Antônio Sampaio, Gracindo Júnior, seu grande amor, seu amante e filho de família tradicional conservadora. Mas ele era casado com Aninha, Bia Seidel. A chácara prospera, Beija torna-se poderosa, envolve-se com João Carneiro, Marcelo Pique, mas não consegue se desligar de Antônio, o homem de sua vida, até que uma tragédia acontece. Aqui o Ismael comenta: o forte trecho novelístico e a ousada direção de Irval Rossano colaboraram muito para o grande sucesso. Mas a repercussão maior se deve mesmo a Maite Proença, belíssima e realizando seu melhor trabalho na TV. Apresentada às 9h30, de abril a julho de 86. Pois é, um grande papel para Maite Proença, talvez o seu melhor personagem mesmo até hoje na TV brasileira. Essa novela é muito polêmica, né? As famosas cenas de nudez, da Dona Beija tomando banho nua na cachoeira, cavalgando nua pelas madrugadas de Araxá, numa espécie de reencarnação de Lady Godiva, né? Like Lady Godiva, como diria Fred Mercury na música Don't Stop Me Now. Mas enfim, deixa o Queen pra lá, porque então é muita mistureba de cultura pop. Mas enfim, Lady Godiva, não, Lady Godiva, Maite Proença, né, a Dona Beija dando uma de Lady Godiva. Ah, Lady Godiva também podemos lembrar de Cátia Flávia, a Godiva do Irajá, né, do Fausto Fawcett. Gente, tá muita salada, né, mas Cátia Flávia, a Godiva do Irajá, música interpretada por Fausto Fawcett e seus robôs efêmeros, foi uma música que fez parte da trilha sonora da novela O Outro, da Globo, um ano depois, em 87. Então, pelo jeito, nessa época, 86 e 87, tava na moda lembrar da Lady Godiva, né? Ou Lady Godiva, como diria o Fred Mercury. Lady Godiva! Mas enfim... Dona Beija é um grande sucesso que recentemente suscitou muita polêmica quando o SBT arrebanhou essa novela num leilão paralelo e colocou no ar sem a menor cerimônia, né? Uma novela que pertencia à TV Manchete, que agora não se sabe mais a quem pertence, já que a TV Manchete fechou suas portas sem deixar vestígios. Então o SBT adquiriu novelas da Manchete, como além de Dona Beija, Pantanal e Chica da Silva, e exibiu essas novelas despudoradamente aí, para delírio de muitos e desespero de muitos outros. Mas enfim, essa é uma outra história. De qualquer forma, se existisse uma plataforma hoje, Manchete Play, com as obras que tinham sido feitas pela TV Manchete, Dona Beija poderia estar lá. Aumente esta novela Dona Beija, que pertencia à Rede Manchete. Qualquer pessoa que tenha alguma importância a receber em razão da compra desta novela pelo SBT, deve imediatamente entrar em contato com o nosso departamento de produção.
E agora com vocês, mais Ivani Ribeiro. Pelo jeito esse programa, a tônica do programa é novelas da Bandeirantes, algumas da Globo, TV Manchete e Ivani Ribeiro. Então, de novo, Ivani, dessa vez com a novela Hipertensão. Isso mesmo, uma novela trash, cultuada por muitos, desprezada por outros, mas sempre bonita. Então vamos, novela de Ivani Ribeiro. Bom, na verdade, como eu disse agora há pouco, todas as novelas da Ivani na Globo, com exceção da primeira, Final Feliz, eram remakes de novelas que ela mesma tinha feito em outras emissoras. Então, no caso do Hipertensão, era uma reedição atualizada de Nossa Filha Gabriela, que a TV Tupi apresentou em 71 e 72, né, escrita pela Ivani, claro. O mote central dos três velhinhos, Candinho, que nesse caso Paulo Gracindo, Napoleão, Cláudio Correia e Castro, e Romeu, Ari Fontoura, que no passado haviam se casado com trigêmeas e que uma delas teve uma filha, Carina Maria Zilda, foi mantido. Qual dos três é o verdadeiro pai de Carina? Ivani deu um novo tratamento às diversas situações paralelas e criou outros em trechos. Rede Globo, 7 da noite, de 6 de outubro de 86 a abril de 87. Bom, Hipertensão não é tão obscura assim, nem tão pré-histórica. Afinal de contas, ela foi exibida há apenas 35 anos. Eu, por exemplo, que era uma criança, gostava dessa novela. Não muito, mas gostava. Atualmente, eu vejo um movimento surpreendente de fãs de Hipertensão, que são pessoas que eram crianças na época e querem rever a novela, e até outras pessoas nascidas bem depois que também querem ver a novela. E por que tanta gente quer ver Hipertensão? Porque é uma das poucas novelas que não foi reprisada, novelas da Sete, né? A Globo nunca reprisou essa novela, nem no Vale a Pena Ver de Novo, nem em parte alguma. Né? Aliás, das novelas da Ivani Ribeiro na Globo, né, que todas as novelas que ela fez na Globo, desde Final Feliz até A Viagem, praticamente todas foram reprisadas no Vale a Pena Ver de Novo, ou no Viva, ou sei lá, ou estão no Globoplay, mais de uma vez até, né, como é o caso da Viagem, Mulher de Areia, Gato Comeu. Hipertensão, juntamente com Sexo dos Anjos, que é uma outra novela da Ivani na Globo, e que era um remake de O Terceiro Pecado, são as duas únicas novelas da Ivani que nunca foram reprisadas, nem no Vale a Pena Ver de Novo, nem em lugar nenhum. Então, na verdade, quando eu falo de Hipertensão aqui, como uma novela obscura, porque a gente nunca mais reviu essa novela, poderíamos também incluir Sexo dos Anjos, que também é uma novela simpática, mas que também nunca passou, né? Então, na verdade, fica aqui uma espécie de item duplo. Estamos falando de Hipertensão e também de Sexo dos Anjos. Novelas que poderiam muito bem estar na Globoplay ou passar no Viva e que não fariam feio em absoluto. Então, por que não passam? Qual será o mistério de Hipertensão e Sexo dos Anjos? O pessoal da Terra sofre por cada bobagem. Olha, Gigi, só porque foi enganada agora tem medo de se apaixonar. Bom, também tem esse pai que não dá trégua pra ninguém, né? Você não sai com esse homem, Gilda. E se me desobedecer, você deixa de ser minha filha. O Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro, a nova novela das 6. Estreia nesta segunda. De qualquer forma, só para encerrar a Hipertensão, eu devo dizer que, assim como várias obras que a gente falou no programa de hoje, ela também tinha um tema de abertura antológico, um dos melhores temas de abertura, na minha opinião, de todos os tempos, que é a música O Gosto do Prazer, interpretada pela banda A Cor do Som, com participação especial do Gilberto Gil, que faz os solos da música. Então, uma música que eu amo até hoje quando eu escuto, traz muito a cara daquela época, 86, 87, né? Um momento bonito das nossas infâncias, uma música pra cima, né? Uma música bonita, uma música de esperança num Brasil bonito, colorido, festivo, artístico, né? Um Brasil de bem com a vida, enfim. Infelizmente o Brasil não tá de bem com a vida ultimamente, né? Tá bem difícil a vida pro Brasil, aliás pro mundo, né? Então O Gosto do Prazer é uma música bonita e hoje melancólica, porque me dá saudade daquela época, onde talvez conseguíssemos ser felizes apesar de tudo. Antes da gente encerrar esse tópico, vale dizer que eu falei aqui da Ivani, talvez muitos de vocês estejam falando, e quem é você? Quem é você também nunca foi reprisado. É verdade, também não foi. Mas é que eu não conto muito Quem é Você, porque como eu disse agora há pouco também, é uma novela, ela é parte de uma sinopse, de um argumento da Ivani Ribeiro, mas a Ivani já tinha morrido, né, quando a novela foi produzida. Então, eu interpreto mais Quem é Você como uma novela inspirada no universo da Ivani Ribeiro, numa obra que ela deixou, mas não é uma novela dela, né, porque ela já não tá aqui. Então por isso que eu nem conto Quem é Você nesse momento. Mas sim, se a gente for pegar na ponta do lápis, Quem é Você seria uma última novela da Ivani Ribeiro, póstuma, né, de qualquer forma, e que também nunca foi reprisada, nunca passou em lugar nenhum. Mas é uma novela que não é tão interessante assim para ser reprisada, né? Já a Hipertensão e Sexo dos Anjos eu acho que vale. E eu também queria aproveitar para incluir aqui a novela Bambolê, novela da 6 da Globo, que estreou em 87, 88. Uma novela do Daniel Mas, inspirada no romance Chama e Cinzas, da Carolina Nabuco.
Uma novela que fez muito sucesso na época, uma novela que também muitas gerações gostam, Bambolê agradou muito, e também podia ser reprisada. Nunca foi reprisada também, Bambolê. Pois é, Bambolê. 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 Chamem Léo Jaime. Enfim, Bambolê também nunca foi reprisada, então na verdade nesse tópico a gente acabou falando de 3 novelas interessantérrimas, 2 da Ivani Ribeiro, que eram remakes de novelas dela própria, né? Hipertensão, remake de Nossa Filha Gabriela, da TV Tupi, e Sexo dos Anjos, remake de O Terceiro Pecado, da TV Excelsior, e Bambolê, novela do Daniel Mas, adaptando o romance da Carolina Nabuco. As 3 novelas nunca foram reprisadas pela Globo, em parte alguma. Portanto, fica a dica para essas 3 novelas aparecerem na Globoplay ou no canal Viva ou em algum outro lugar, num chip eletrônico que a gente coloque na cabeça, sei lá. O importante é que a gente reveja essas novelas que são muito simpáticas e marcaram época. No programa de hoje, mais uma TV Manchete, dessa vez com a novela Corpo Santo, uma novela tensa. Pra lá de tensa é apelido, né? Corpo Santo, novela de José Louzeiro e Cláudio McDowell. Qual é a trama de Corpo Santo? Olha a história singela. Simone Hesque, Cristiane Torlone, viúva, muda com a família do subúrbio para o centro do Rio de Janeiro. De imediato ela conhece Theo, Reginaldo Faria, um solteirão simpático, boa vida, produtor de filmes eróticos. Eróticos é a gentileza da sinopse, né? São filmes pornográficos mesmo. Este se interessa por Simone porque vê em Lucinha, Silvia Buarque, sua filha, uma nova ninfeta para seus filmes pornográficos. Com este ponto de partida, a Rede Manchete se lançou na aventura de repetir o sucesso de Dona Beija, tendo como proposta base fazer uma novela reportagem enfocando o dia a dia, sem esquecer a magia da ficção. Estreou às 9h30 da noite, em 30 de março de 87. Bom, essa novela marcou época, né? Uma novela polêmica, conturbada, irregular, é claro, mas com muitas qualidades. A direção geral era do José Wilker, que nessa época estava como diretor de dramaturgia da Manchete, né? Ele tinha saído da Globo e ido para a Manchete após o sucesso de Rock Santeiro, e lá ele estava chefiando o departamento de dramaturgia e dirigindo as novelas da casa. Dirigiu o Corpo Santo, depois dirigiu Carmen, logo na sequência, novela de Glória Pérez, com a Lucélia Santos, etc e tal. Então, Corpo Santo, uma novela pesada, né? Porque mostrava os bastidores do tráfico, da bandidagem, do gangsterismo no Rio de Janeiro, a violência policial, a violência de forma geral. Nem poderia ser diferente, já que um dos autores da novela, o José Louzeiro, já falecido hoje, né? Foi um grande escritor de livros-reportagens sobre grandes escândalos sociais e violentos do Rio de Janeiro nos anos 70, né? Além disso, ele também escreveu o roteiro do filme Pichote, né? O famoso filme dirigido pelo Hector Babenco, entre outras obras. Escreveu o livro Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que também virou filme pelas mãos do Hector Babenco, antes do Pichote ainda. Então José Louzeiro tinha uma grande afinidade com esses temas fortes da crônica policial e social carioca. De qualquer forma, além do próprio José Louzeiro e do Cláudio McDowell escreverem a novela, o Wilson Aguiar Filho também colaborou no roteiro da novela, e também ela teve colaboração de Eliane Garcia e Leila Mícolis, grandes colaboradoras também dessa novela, que foi uma novela, como eu disse, com muitos altos e baixos, mas que acabou tendo um grande impacto, né? Uma novela realmente pesada, uma novela, né? E que acabava sendo trash em muitos momentos, mas é muito interessante, né? Claro que eu vou destacar aqui que uma das estrelas da novela foi a Lídia Bronde, interpretando a intrépida jornalista policial Bárbara Diniz, que tenta desbaratar o crime organizado no Rio de Janeiro, né? A Cristiane Torlone, protagonista da novela, acabou se desentendendo com a Manchete e pediu para sair. E a solução foi matar a personagem, né, numa cena pesada, também apelativa, muito violenta, uma cena chocante, onde um dos grandes bandidos da trama, o personagem do Jonas Bloch, simplesmente executa friamente a personagem da Torlone, né? Enfim. Mas Corpo Santo é uma novela que até hoje mexe com o imaginário da gente, também valeria a pena estar na íntegra na Manchete Play, na hipotética Manchete Play. E também quero destacar o excelente tema de abertura. Gente, esse programa foi realmente o programa dos grandes temas na internet, dá pra achar alguns capítulos, etc e tal. E quando a gente vê as imagens de Corpo Santo hoje, 34 anos depois, é engraçado como realmente a novela se parece com alguns filmes da pornochanchada brasileira dos anos 70. Principalmente as pornochanchadas que tem um pé no thriller policial, né? Então vários filmes brasileiros do final dos anos 70, começo dos 80, né, se parecem com, né, o universo de Corpo Santo. Também não é para menos, já que o próprio personagem do Reginaldo Farias era um diretor de filmes pornográficos, enfim, filmes mais, digamos, né, hardcore. Mas, enfim, uma coisa eu queria falar, aproveitando esse momento da TV Manchete. Nessa época, vale dizer que eu lembro muito das capas da revista Amiga TV Tudo, publicada pela Block Editores, e as capas sempre traziam como destaque os personagens de Corpo Santo. Aliás, essa é uma prática que a Amiga inaugurou já na época de Dona Beija, né? A revista Amiga, que era muito célebre na época enfim,
comentar as novelas da televisão brasileira, sempre foi muito marcante nos anos 70 e até metade dos 80, com certeza, trazendo na capa os destaques das novelas do momento. A partir do momento em que a Manchete começa a apostar pesado nas suas novelas, com Dona Beija, as capas da Amiga começam a ser tomadas só pelas novelas da Manchete. Claro, né, já que a revista Amiga era uma publicação da Bloch Editores e a TV Manchete, assim como a revista Manchete, eram de propriedade da família Bloch, então é natural que a revista Amiga começasse a colocar na capa os destaques das novelas da Manchete, né, porque queria turbinar as novelas da casa. Então toda a cobertura de Dona Beija teve muitas capas com Dona Beija, depois muitas capas com Corpo Santo, com Carmen, com Cananga do Japão e finalmente com Pantanal, que também gerou muitas capas da revista Amiga. Mas aí Pantanal já é em 1990 e essa, é claro, é uma outra história. Mas que a gente não vai falar no próximo programa. Já adianto, não teremos um próximo programa sobre esse tema. A série termina aqui. Novelas pré-históricas e obscuras terminam com a década de 80. Não faremos um programa semelhante sobre a década de 90. Mas por que não vai fazer a década de 90? Muitos de vocês estão se perguntando. Porque, gente, década de 90, né, 1990, 91 faz 30 anos. Então, não faz nem tanto tempo assim, como diria o Eduardo Duzec em Sassaricando, cantando pra Rebeca e Aparício. Mas enfim, Sassaricando já passou. Então, nem tanto tempo assim, não faz tanto tempo, né? A década de 90 tá aí, né, gente? A gente lembra de tudo. Então, assim, e a maioria das novelas marcantes dos anos 90 já foram reprisadas à exaustão, estão no Viva, na Globoplay, sei lá eu aonde. Então, na verdade, não tem muito como a gente falar dos anos 90, a gente não tem o distanciamento necessário para fazer um programa nostálgico sobre os anos 90, porque ainda está muito perto, né? Então por isso que eu não vou fazer um programa sobre novelas pré-históricas e ou obscuras dos anos 90. Quase não dá pra gente encontrar uma novela obscura de verdade nos anos 90. E também não é pré-histórica. Os anos 90 não é pré-história, é pós-história, né? Pré-históricas são as anteriores que a gente falou, nos 60 principalmente, e 70 e 80. Mas 90, né? 90 tá aí, né? A gente vê muita coisa dos anos 90, tá sempre presente, né? Acaba aparecendo aqui e acolá. Então, eu acho que não vale a pena fazer um programa sobre isso, né, na década de 90. Mas, de qualquer forma, eu queria destacar pelo menos uma novela dos anos 90, que é bem trash e obscura, e que eu gostaria de rever na íntegra, mas acho que o Viva e a Globoplay jamais terão coragem de colocar essa novela no ar, que é Olho no Olho, uma novela de terror, trash e thriller sobrenatural, bastante bizarra, mas por isso mesmo muito divertida, do autor Antônio Calmon, que tinha feito as novelas Top Model e Vamp, e a minissérie Sex Appeal, e aí ele se jogou nessa novela Olho no Olho, que foi uma salada completamente escalafobética, mas por isso mesmo muito interessante, né? Um grande pastiche de filmes de terror dos anos 70 e tal. Então, eu gostaria de ver Olho no Olho. Então, se eu tivesse que escolher uma novela obscura dos anos 90 para rever, eu escolheria Olho no Olho. Me julguem. Aliás, Olho no Olho também se insere nessa tradição de novelas com grandes temas de abertura. O tema de abertura de Olho no Olho era Magnífica, sua presença em mim faz calar todas as palavras. Você se lembra? Mergulhar no seu olhar de luz é viajar em todos os sentidos. Magnífica, sua presença em mim faz calar todas as palavras. Os meus olhos podem ver, minhas mãos podem sentir, tão perto. Magnificat, com a banda Ruth La Máquina. Pra lá de obscuros, né? Então, assim, Olho no Olho e Magnificat, seu belíssimo tema de abertura, representam, pra mim, o suprassumo da novela obscura dos anos 90. Por isso que eu voto nessa novela. Enfim, não sei se meu voto tem alguma validade nesse mundo de Deus. Pois é, mas pra encerrar esse programa belíssimo sobre a década de 80, eu queria ainda colocar um bônus, que é a minissérie Capitães da Areia, que a Bandeirantes produziu no ano de 89,
Uma minissérie, claro, baseada no famoso livro do Jorge Amado. Foi realizada em 10 capítulos, com uma produção digna de cinema. Foi escrita, entre outros, pelo José Louzeiro, também novamente José Louzeiro, que a gente falou agora há pouco do Corpo Santo. E tinha a direção do Walter Lima Jr., grande cineasta, né, do cinema brasileiro. Uma minissérie muito bacana, eu lembro de ter assistido essa minissérie na íntegra, na época que passou, que foi no finalzinho do ano de 89. Lembro que era Natal de 89, quando a emissora estava passando isso, estava naquela época, né, dezembro de 89. Uma minissérie muito bacana, com um elenco jovem, fantástico. Um elenco que foi recrutado entre jovens atores e atrizes completamente desconhecidos naquele momento. Alguns acabaram seguindo carreira, como foi o caso do André Gonçalves, mas no geral era um elenco bastante, naquele momento, completamente desconhecido. Foi uma minissérie muito bonita, muito bem dirigida, que eu acho que conseguiu modernizar a obra do Jorge Amado, já que o livro original é dos anos 30, 40, né? Enfim, um livro antigo, e que eles conseguiram adaptar para a realidade de Salvador naquele momento, final dos anos 80. Enfim, uma bela minissérie que eu gosto muito. Então, para encerrar o programa, vamos homenagear Capitães da Areia, essa minissérie da Bandeirantes de 89. Cidade maldita, onde as pessoas passam mal, o que é certo é errado, o que é errado é legal. Cidade maldita, onde as pessoas passam mal, o que é certo é errado, o que é errado é legal. Bom, é isso, minha gente. Agora sim vamos terminar. Pelo amor de Deus, chega desse programa. Porque, na verdade, com essa série, se a gente for parar pra pensar, no programa sobre a década de 60, eu analisei 50 novelas. No da década de 70 foram 35. E na de 80, 15. Né? Então dá 50 no 60 e 50 juntando 70 e 80. Enfim, ou seja, foi um grande panorama, uma grande trajetória. Então acho que por enquanto estamos bem servidos, né? Nessa arqueologia da teledramaturgia nacional. Então é isso, ficamos por aqui. No próximo programa voltaremos com outros temas, que é para dar uma mudada, né, de ares, fazer outras coisas, falar de outras coisas, e é isso aí. Fiquemos então com Magnificat. Qual o grande tema que a gente fica para encerrar o programa? Podemos ficar com Magnificat, ou então o tema de Dona Beija, ou ainda o tema de Braço de Ferro, ou ainda Lady Godiva. Então vamos terminar com a energia de Dona Beija, e desejando que muito em breve nós possamos ter liberdade na vida novamente, possamos cavalgar nus e nuas pelos cavalos da vida como Dona Beija, Lady Godiva, Lady Godiva, Cátia Flávia e todos mais. Até a próxima.